Muito boa tarde a todos os nossos participantes desse segundo Perguntas e Respostas sobre a LGPD. O nosso último evento da nossa maratona LGPD que a gente fez aí, acho que nos últimos 2 meses, né? Então vamos aí para esse último Perguntas e Respostas para a gente matar todas as dúvidas sobre a LGPD. E hoje aqui com a gente, a doutora Nicole Soares. Boa tarde, doutora. Boa tarde, pessoal, para mais um episódio da nossa saga LGPD. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Vamos que vamos. E também aqui com a gente hoje, a Ariel. Boa tarde, Ariel. E aí, pessoal, boa tarde. Bom, encerrando mais um ciclo, né, de webinars, que a LGPD está só começando. Literalmente só começando. Um pouquinho sobre a Access Software e a Managed Engine, tá? A Access Software é uma representante da Managed Engine, que é uma fabricante de software. A Managed Engine já tem experiência em GDPR, que é, digamos, a nossa mãe da LGPD. Então, a gente já tem aí bastante experiência em relação a essa parte de privacidade de dados e segurança da informação. Então, é isso. A gente tem uma série de webinars, a gente está fazendo uma série de palestras. Se vocês olharem no nosso canal no YouTube, que é a Access Software BR, vocês vão ver que também lá tem uma série de vídeos saindo às sexta-feiras com a presença da doutora Nicole, né, que está em todas sobre a LGPD junto com a gente. Há mais de um ano falando sobre esse assunto que ninguém dava importância, né? Tá todo mundo deixando meio de lado, mas que bateu nas nossas portas. Vamos lá. E vamos para uma parte bem legal, tá? Vamos para mais uma propaganda que é a do Pod Café da TI, tá? Que é o podcast que essa software faz, que sai todas as terças-feiras, um papo muito divertido e muito legal sobre tecnologia, tá? A gente fala lá bastante sobre LGPD. A doutora já participou com a gente algumas vezes lá também. E foi muito, muito bom. Então lá também tem bastante material sobre segurança, tecnologia e LGPD. E no final desse último webinar, a gente vai estar sorteando aí uma caneca do Pod Café da TI para quem estiver participando até o final. Personalizado, né? Personalizada, pessoal. Vocês vão ter um nomezinho de vocês na caneca. Vamos começar então? Vamos para o que interessa. A primeira pergunta aí, gente. De novo, o estagiário só pegou as perguntas. Então, desculpem ele, que o estagiário precisa dar uma cacetada nele. A primeira pergunta é: quais os novos direitos o cidadão terá a partir da vigência dessa lei? O que ele pode exigir junto às empresas em termos de proteção de dados e privacidade? Acho que a gente nunca chegou a falar nesses direitos dos usuários, né? Do dono do dado. É porque, assim, na verdade, é aquela discussão que a gente tem há algum tempo de que a LGPD, ela não está criando nada, não está inventando a roda, e que se a gente cumprisse o Código de Defesa do Consumidor, a gente já estaria adequado à LGPD. Se a gente for analisar friamente, a gente tem lá no artigo 18 da LGPD os direitos do titular, que fala sobre acesso, sobre a possibilidade de remoção e etc. Mas isso, de uma maneira menos explicada, também já está falando no Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, quais são os novos direitos? Os novos direitos são aqueles direitos que já existiam e a gente não cumpria. Nada de novo. Nada de novo no cenário, mas que a LGPD instrumentaliza, né? O consumidor, o usuário, para que ele possa buscar. Como assim instrumentaliza? Ele determina que você tenha um canal de comunicação para que você solicite as informações sobre os seus dados e etc. Então, basicamente, se a gente fosse responder se existem novos direitos, quais seriam? O acesso e a própria informação sobre aonde estão os dados e o que está sendo feito com eles. Então, basicamente, de uma maneira muito simplificada, seria isso. O de resto é o que todo mundo já deveria estar cumprindo. Exatamente. Garantir a integridade do dado, garantir que aquele dado seja coerente com a realidade, né? Ah, mas como assim?
Você tem dados que são incoerentes com a realidade? Sim, você pode ter uma base de dados que tem informações que não estão ok. E aí, a partir disso, você está prestando informações que não são adequadas. Então, tudo que já estava no Código de Defesa do Consumidor e que a gente passa a ter que cumprir ainda mais. Legal. A próxima pergunta aqui, acho que a gente já falou um pouco sobre esse assunto. Acho que a gente falou até bastante sobre ele, que é penalidade, né? O que que pode acontecer com uma empresa caso ela descumpra a lei? Acho que a gente já falou algumas coisas, né, doutora? Já. A gente tem as possibilidades de punição com relação a próprias as multas da agência, né? Mas a gente tem punições como a suspensão do banco de dados, em que a empresa ficaria sem ter acesso àquele banco de dados durante um período. A própria informação, né, dos incidentes, a publicização disso. E às vezes o impacto pode ser financeiramente muito, muito maior do que apenas o impacto reputacional. Uma empresa que está listada na bolsa mesmo tem um vazamento desse, é incalculável o que ela pode perder ali de valuation em um dia, né? Acaba sendo muito pior do que apenas uma multa de 2% do faturamento anterior, que a grandes empresas não seria um grande problema pagar uma multa dessa em relação ao que se perde com paralisação de faturamento durante uma semana. Imagina um varejo que não pode faturar porque o banco de dados dele está parado durante uma semana. Aproveitando esse gancho aí, algo que também sempre chega para nós é como pequenas empresas podem estar se adequando, justamente por ter todo um custo jurídico, tecnológico, e é o que a gente fala, né? Principalmente para o pequeno e médio empresário, talvez o custo do licenciamento de uma ferramenta, de uma consultoria jurídica, não é nada perto do que ele pode vir a enfrentar, até mesmo chegar a fechar uma empresa, por exemplo. Exatamente. E a gente aqui tem algumas ferramentas voltadas para esse público do cara menor, o cara às vezes não vai ter uma infraestrutura muito grande, o cara tem, sei lá, 10, 15 pessoas trabalhando, é uma empresa pequena, mas assim, esse cara às vezes uma semana sem faturar pode quebrar o cara mais às vezes que uma empresa média ou grande. Então assim, existem ações que esses pequenos e médios empresários podem tomar para se proteger em relação à lei. E um dos pontos da lei é esse, né? Se você mostrar a proatividade que você estava fazendo, a própria penalidade pode ser diminuída. Então, assim, dá para fazer alguma coisa, a gente só não pode ficar parado achando que a gente é muito pequeno para isso. Exatamente. Não dá, o que não dá para fazer, e eu sempre falo para os meus clientes, é exatamente isso. Não dá para ficar nesse movimento de esperar para pagar para ver. Pagar para ver pode ser muito caro. Então, se não dá para fazer tudo, que se faça algo, né? Começa a ajeitar a casa por algum ponto. Sim, de conscientização, de alteração de processo, são coisas que não necessariamente são muito custosas, mas já começa a dar uma ajeitada na casa e diminuir ali os riscos de um vazamento. Lógico que umas soluções ajudando vocês é muito melhor, você consegue um nível a mais, mas o importante é todo mundo tem que continuar. A LGPD é a lei geral, como a gente falou no último, é para todo mundo. Exatamente. Vamos lá. O início da vigência da LGPD sem a presença ainda da ANPD, que supervisiona aí as regras do jogo, digamos assim, a ausência dessa entidade, ela não pode criar um cenário aí de insegurança jurídica, doutora? Porque a gente não tem ainda quem vai realmente pôr a regra do jogo, quem vai punir. Mas a grande questão é que enquanto a ANPD não está nesse papel de fiscalização administrativa, o judiciário ele está aí a plenos pulmões, né? Então, o que não acontece administrativamente vai acontecer judicialmente. O Ministério Público pode utilizar a LGPD para fiscalização, o PROCON e etc. Então, gera sim uma insegurança jurídica, principalmente porque a gente tem várias regulamentações que a ANPD precisa fazer e não foram feitas ainda, mas ao mesmo tempo não é motivo para que não se faça nada,
porque o judiciário pode sim utilizar a LGPD para fiscalização, punição e E a etc. gente já viu algumas coisas aí rolando na imprensa. Se você está com dúvida aí, pessoal, depois do webinar, entra no Reclame Aqui e digita LGPD, que vocês vão ter noção de como é que as coisas já estão rolando ali, os burburinhos, os donos dos dados já estão muito mais ligados nos seus direitos aí. A próxima pergunta, sobre os dados antigos que a empresa já possui, às vezes uma lista de marketing, os dados de cadastro, como que fica? Eles devem ser descartados? A lei ainda tem validade sobre esses dados? Como é que funciona esses dados que já foram coletados e armazenados previamente à lei? Aí vai depender, né? Naquele momento de fazer o inventário dos dados, vamos precisar verificar se esses dados coletados, eles têm base de tratamento. Então, por exemplo, dados relacionados a funcionários. Você tem um período de guarda, não é a partir do momento que o funcionário saiu que você joga tudo fora. Então, esses dados, se eles estão lá armazenados, eles têm um motivo para estarem armazenados. Então, ok. Agora, os dados que não têm base para estar lá no seu banco, aí é aquela questão sobre é um dado em que eu quero solicitar consentimento para utilizar, eu posso adequar no legítimo interesse ou não tem jeito e eu preciso excluir da minha base. E aí tem que ser feita essa análise de tipo de dado de um por um, para entender o que dá para fazer. Então, aquele e-mail marketing lá, você não vai poder continuar usando se você, aquela lista de e-mails, se você não pedir consentimento. Ele não, mesmo os dados antes ali, por exemplo, uma lista de e-mails para a parte de marketing, ele vai ter que pedir, solicitar o consentimento dessa base para ele continuar utilizando. Algo nesse sentido. Exatamente. Nos casos em que a prestação de serviço ou a venda, né? Eu falo prestação de serviço, mas pode ser a venda de algum tipo de produto. Seja possível adequar essa utilização do e-mail marketing como legítimo interesse, até diminuir o problema. Mas, por exemplo, dado sensível não tem legítimo interesse. Então, vai depender da análise dos dados que você tem no seu banco de dados. Então, não existe regra do jogo, né? Cada caso é um caso. Não é uma receitinha de bolo. Vamos lá. Exatamente. Agora acho que essa pode ser um pouco mais para a IEL. Como evitar o vazamento de dados e, caso isso ocorra, o que deve ser feito? Um pouco para cada uma, né? Em relação se ocorrer, o que deve ser feito, e Ariel, como a gente pode evitar esse tipo de ação. Na verdade, é um processo, né? Como a gente falou no início, o processo de garantir a integridade, essa prevenção à perda de dados, ela começa ali na conscientização, no preparo, ali no treinamento mesmo interno, né? Dessa mudança cultural mesmo, de costume que a gente vai tá tendo. Então, desde como o cara armazena a senha dele, como ele compartilha informações, print, fotos, entre outras coisas, né? O uso inadequado disso, e até mesmo chegar ao ponto de uma ferramenta de gerenciamento, por exemplo, de acessos privilegiados, uma ferramenta de monitoramento de auditoria de arquivos, né? Para a gente manter aquela rastreabilidade, né? Então, quem está mexendo, quem que deletou, quem tem acesso ao quê. Então, tudo isso vai fazer parte do processo, né? Uma vez que a gente entendeu que os dados que a gente tem ali, que a gente está tratando, que a gente tem que manter, a gente vai entender melhor quais soluções a serem aplicadas, né? As soluções que mantêm essa auditoria de acesso, de rastreabilidade, quem tem acesso ao quê, a gestão do acesso privilegiado, tudo isso a gente vai ter de relatórios posteriormente. E essas ferramentas não só monitora, né, como ela vai te alertar e você pode passar ali uma ação, né, para interceptar, por exemplo, um ataque, até mesmo para não ser tão desastroso como poderia ser, né? Então a gente vai ter esse relatório de incidente que a gente pode estar utilizando aí para que a gente tem que estar divulgando posteriormente e vai ter todo esse passo a passo, né? Então desde a mudança ali cultural até a mesma utilização dessas ferramentas aí. Hoje a gente tem o Data Security, que é a referência, né, para essa gestão de file server e endpoint, né, de dados sensíveis em endpoint. A gente tem o AD Audit, para a auditoria do AD também, file server, e principalmente para o uso interno, né, de dados internos,
A gente tem o AD Manager, que a gente tem relatórios poderosíssimos, onde a gente consegue ter todas as informações de forma fácil, né, fazer um gerenciamento ali completo de todos os atributos dos funcionários. Lógico que um antivírus vai ajudar, um firewall na tua rede vai te dar uma mão, uma solução para gerenciamento de patch, solução para DLP. Existem várias coisas que podem ajudar você a ter, mitigar vazamento de dados. É 100% eficaz? Nada é 100% eficaz. Você pode ter o maior investimento em tecnologia, se o teu usuário tirar uma foto de uma senha e publicar, se o cara postou uma selfie que tem ali o dado pessoal, o cara colocou um post-it na tela do computador e você tirou por acaso uma foto disso vazou, já é um vazamento de dados. Então, assim, cultural, treinamento da equipe é muito importante, porque não, o usuário ali, ele é o elo mais fraco. Às vezes eu não gosto de falar muito é o elo mais fraco, mas ele acaba sendo quem tem menos educação sobre essa parte de mais vulnerável, né? É o cara mais vulnerável, o cara que ele não pensa às vezes para clicar num link, né? A gente teve um caso aí de um ransomware que atacou um banco do Chile, que até onde a gente sabe agora que foi falado pelo presidente do banco e que a Microsoft passou para eles da investigação, é que o ransomware veio a partir de um e-mail e o cara simplesmente clicou no link e instalou o ransomware no banco, né? A partir da máquina dele, e a partir daí o ransomware infestou o banco e eles foram obrigados a fechar todas as agências do banco por causa de um incidente de segurança. E era, acho que, o terceiro maior banco do Chile, algo assim, que ocorreu agora em setembro desse ano, um negócio recente. É um caso que algumas medidas de segurança que a gente falou aqui, de educação do usuário, de uma solução protegendo esse endpoint, resolveria aí o problema e mitigaria muito o dano causado desse vazamento. Principalmente, né, o Browser Security Plus, né, que é a nossa ferramenta de gestão de navegadores, que a gente faz todo esse gerenciamento de bloqueio de links maliciosos, bloqueio de anúncios maliciosos. A gente permite deixar uma lista ali somente dos sites que o cara pode utilizar, mas também tem uma lista de bloqueios de site que ele também não pode tirar print da tela, não pode fazer upload, não pode fazer download. Então, assim, hoje a maioria dos casos, né, justamente como esse exemplo que o Gomes deu, é um link que a gente recebe ali no e-mail, um link assim com a propaganda boa demais para ser verdade, né? E aí a gente acaba clicando sem querer, né? Então, ou às vezes é um USB nosso que a gente conecta ali para fazer alguma coisa interna mesmo. A gente utiliza um equipamento nosso que está com o vírus e acaba gerando todo um prejuízo, né? Faz parte, né, gente? Vão ter atenção nessas coisas que parecem boba, mas é daí que vem os grandes problemas. E, doutor, e se vazar, o que a gente faz? Tem que acionar a agência? Hoje eu fiz um post no Instagram. Hoje eu fiz um post no Instagram falando justamente disso, né? Houston, we have a problem. Na verdade, a gente tem um problema mesmo, né? Porque é um problema que, inclusive, a gente tem que começar a resolvê-lo. Se vazar, espero eu que você tenha um plano de contingência, né? Porque você tendo um plano, você sabe o que fazer. E aí você fala assim, mas o que eu faço? Todo mundo está querendo uma resposta única. E não existe essa resposta única, porque o plano de ação vai ser de acordo com cada empresa. Se eu sou uma empresa que tem várias filiais, talvez a primeira coisa num plano de vazamento, né, um plano de ação, seja bloquear o acesso de todas as filiais. Estou aqui, né, fazendo uma conjectura. Ou derrubar o acesso da filial. Derrubar o acesso remoto de todo mundo. Tirar o acesso do servidor de todo mundo. Vai depender do tipo de incidente e da estrutura da empresa. Agora, com relação ao que fazer perante a agência, no GDPR você tem um prazo de 72 horas para informação. Na nossa legislação, você não tem essa previsão específica ainda. É uma das coisas que a gente está esperando a Agência Nacional de Proteção de Dados regulamentar para a gente saber exatamente o que fazer com relação a isso. Tem uma pergunta que ia acontecer um pouco mais para frente aqui, que fizeram, que é, com uma GDPR a gente tem 72 horas. E a gente
como a gente tem que publicar, a pergunta foi como temos que publicar uma das partes da lei que o incidente vai ter que ser público, né? Vai ter que ser publicado, se haverá um tempo do momento do vazamento para a empresa conseguir resolver aquele incidente de segurança. E eu acredito que sim, porque não faz sentido a NPD simplesmente publicar que o cara tem uma brecha, que vai simplesmente chover de gente em cima tentando atacar o cara pelaquela brecha já conhecida, né? Então, assim, eu acho que vai seguir algo próximo disso aí. Talvez no Brasil 72 horas seja pouco, né? Mas eu acho que vai seguir algo nesse sentido, sim, que deverá ter um tempo, porque não faz muito sentido E essa é liberar uma das isso em brecha. regulamentações que a gente espera ansiosamente a agência fazer, né? Porque enquanto ela não determinar, a gente fica sem uma posição oficial. Né? Até porque a NPD também tem que ajudar a proteger os dados. E uma ação dessa vai totalmente contra a própria lei, né? Exatamente. Uma pergunta aqui. Quando o dado foi coletado com a finalidade definida, o que eu faço com esse dado quando a finalidade for alterada? Lá na própria LGPD você tem um inciso lá de um dos artigos que fala justamente sobre isso. Fica autorizado o tratamento se essa finalidade, que mesmo sendo alterada, não for de encontro ao interesse do titular. Então, por exemplo, você vai ter que ter condições de mensurar se essa modificação de finalidade pode ir de encontro ao interesse do titular. Então, tem que pensar nesse momento se é o caso de buscar um novo consentimento ou alguma outra base legal autorizativa, ou se não teria incompatibilidade. Perfeito. Uma outra dúvida aqui é acho que essa é mais para Ariel, qual tipo de trilha de auditoria a gente vai ter que ter? Acho que isso vai depender muito de caso para caso, porque assim, não é uma receita de bolo. A gente vai entender aí vai ter que entender quais são os processos da empresa e por onde esses dados passam. Acho que algumas coisas vai acabar sendo bem similar, né, Ariel? Sim, sim, porque quando a gente fala de auditoria, vai ser aquela história, quem fez, quando, qual a ação que teve, né? Então vai variar. Se eu utilizo um Active Directory, né? Quais ferramentas que eu utilizo o AD para autenticação, se eu utilizo um single sign-on, né? Então que eu faço uma única autenticação e tenho acesso a diversas coisas. Todas essas aplicações que eu utilizo o single sign-on têm uma auditoria, né? Então, ou seja, eu sei quem acessou, quando utilizou aquela autenticação, o que ele teve acesso com aquela autenticação. Então, da mesma forma, a gente vai ter de um file server. Então, o cara, quem criou aquele arquivo, quem que abriu ele para ler, quem que conectou um USB ali naquela máquina, naquele horário do incidente, né? Então, quem conectou ali após isso começou a gerar um certo número de eventos. Então, de certa forma, a auditoria sempre vai ser digamos, os 5 Ws, né? Quem, quando, onde. Então, basicamente seria isso. Então, vai variar, né, de acordo com o comportamento já da solução, se utiliza um AD, se utiliza um file server, se eu tenho acesso, tenho que ter um acesso privilegiado gerenciável, né? Se eu tenho acesso a um banco de dados, quem tem que compartilhar esses credenciais. Mas basicamente eu tenho que saber o passo a passo das ações, né? Então, quem fez, quando, onde, seria mais nesse sentido. Então, por exemplo, você tem uma aplicação que usa um banco de dados que tem dados sensíveis. Aí tem duas pontas que você precisa proteger. Se a própria aplicação tem ali a parte de auditoria dela, e a própria parte de banco de dados ali, com o sistema de gerenciamento de banco de dados, que também, aí a gente sabe que esse aí a gente sabe que tem, né? A gente consegue auditar aí logs de SQL, de Postgre e tudo mais para gestão de acesso. Mas é basicamente isso. A gente vai ter que ter uma auditoria e um mapeamento de onde estão esses dados sensíveis. E aí, não só digital, né? Porque assim, você tem que pensar também, porque se eu tiver um papel lá que tem os dados do cara, eu vou ter que pensar numa trilha de auditoria para saber quem tem acesso a esse dado no papel. E dado físico também é elegível de vazamento, né? A gente não está só no digital. No digital, acho que é um pouco mais fácil a gente ter esse tipo de controle,
mas a gente também vai ter que pensar nesses modelos para a parte física também, né, doutora? Exatamente, porque a gente fala muito sobre proteção de dados e a gente começou a meio que ligar sempre proteção da informação, segurança da informação a dados digitais. E, na verdade, a gente sabe que muitas empresas ainda trabalham com uma quantidade expressiva de dados em formato físico. Então, você tem que pensar nesse padrão de segurança para todos os formatos. Vamos lá. Agora é uma pergunta que eu gostei. Como exemplo, uma indústria, todos os funcionários dessa indústria terão que realizar treinamento sobre segurança de dados, mesmo os funcionários ali que não têm contato com o dado pessoal, às vezes o chão de fábrica que não tem esse nível de acesso a esse tipo de informação, todo mundo vai precisar fazer, ou esse treinamento tem que ser dado só para os funcionários que vão ter fazer o tratamento de dados e como é que isso funciona, doutoras? Na verdade, a grande questão é a seguinte: você tem certeza absoluta que esse funcionário não vai ter contato nenhum com qualquer tipo de dado? A partir do momento em que você tem essa certeza, talvez você possa eliminar essa etapa do treinamento. Mas a pergunta que eu faço é justamente o contrário. Se você vai treinar todo mundo, para que você vai deixar um ou outro de fora? Então, assim, porque aquele funcionário que hoje não tem uma função de tratamento de dados, e se mês que vem ele passar a ter? E se o ano que vem ele passar a ter? Então, eu acho que é um trabalho que, se ele não for feito de maneira ampla nesse momento, pode ser que lá na frente você tenha que fazer de novo. E aí, Eu até acho que que ponto já é vale bom a pena pensar correr esse risco? eu ouvi de um cliente que vai ser o CIPAT de dados, né? A gente tem ali a semana de proteção ao acidente de trabalho, acho que logo a gente vai ter uma semana de conscientização a vazamento de dados aí para todo mundo. Eu acho que talvez possa até virar uma recomendação como a própria CIPAT virou, de as empresas aí anualmente terem essa semana de conscientização a esse tipo de informação, porque vai se tornar comum. É que nós, brasileiros, não temos essa cultura de preocupação com os nossos dados pessoais, é algo bem cultural mesmo, mas acho que isso, a partir da LGPD, pode mudar um pouquinho a essa cultura, já que veio algo meio top-down, né? A lei vai pegar, não tem muito o que fazer, já está aí, já está acontecendo, a gente tem que correr atrás para se enquadrar agora. Eu acredito que quando sair as primeiras multas mais pesadas, o pessoal nem vai ver como uma obrigatoriedade, né? Eles vão ter gosto de fazer um treinamento interno. Querendo ou não, é mais barato se proteger do que fazer ser multado e ter todos os impactos que podem acontecer. Se a minha empresa captura dados de uma pessoa, se a gente manter esses dados no domínio da empresa, eu corro o risco de cometer infração? Ou somente o momento que eu passo o dado? Eu acho assim, se o dado não tiver vazamento, eu posso estar cometendo alguma infração, ou a infração só ocorre a partir do momento que eu executar aí Armazenamento é tratamento, então é a historinha do tu te tornas eternamente responsável por aquilo que coletas. Então, o coletor guardou, você está a tratando. responsabilidade. Porque lá na lei, a definição de tratamento traz coleta e armazenamento, arquivamento como tratamento. Então, mas eu só guardei. Você, a partir do momento que está tratando, que está guardando, está tratando. Então, essa questão de, eu só estou guardando, mas se você estiver guardando algo que você não deveria guardar, você está cometendo infração. Então, não tem jeito. Pedir autorização, coletar só exatamente o que você vai precisar e coletor já é responsável pelo dado. Não tem muito Ou o que seja, fugir. então você coleta só aquilo que você tem base legal para coletar e armazena na mesma linha. O que você não tem autorização, você não tem base legal para coletar, você não coleta. Exatamente, pessoal. Então, não adianta querer... mas o dado não vai vazar, é só para uso interno.
Não. Se alguém fizer uma denúncia que você está armazenando dado que não deveria estar armazenando sem consentimento, E a na mão do verdade governo vai pesar sobre você. não é nem uma questão de denúncia, né? Porque pode ser o seu DPO que vai identificar isso. Sim, sim. Seu encarregado, que é o responsável por fazer essa interlocução entre a empresa e a agência, pode ser a pessoa que vai acabar dando essa informação. É isso aí. Uma outra pergunta. Uma empresa que já se preparou para a legislação europeia, está automaticamente pronta para a LGPD? Automaticamente não, porque você tem algumas diferenças na legislação, mas ao menos mais avançada ela está. Entre estar 100% adequado à legislação europeia e não estar adequado a, pelo menos, à legislação brasileira, quem está adequado à legislação brasileira já deu um passo à frente. Aliás, um passo não, vários passos à frente. Até culturalmente, né, questão de importância ali da própria alta gestão, que a gente sabe que é um grande problema, e é algo que eu tenho conversado muito, às vezes a alta gestão não está tão preocupada, às vezes tem um, dois caras dentro da equipe que já se ligou que o problema já está acontecendo, que está tentando levantar informação para provar para a alta gestão que realmente é um problema. E se isso lá de cima já é um negócio que já aconteceu, para uma próxima aí, alteração e adequação à LGPD vai ser um processo muito mais fácil, tranquilo, que só desse pessoal já está com a cabeça mais aberta, a implantação já tende a fluir melhor. Exatamente. Como descobrir onde estão os dados pessoais e sensíveis dentro da empresa? Esse é um trabalho de equipe, tanto a equipe técnica TI como a equipe jurídica, né? Porque depois que você tiver feito o inventário, você já arrumou as gavetas, então você sabe onde estão os dados. Mas para arrumar essas gavetas, a Ariel vai poder explicar como identificar esses dados lá na bagunça das gavetas. A gente vai ter que etiquetar as gavetas, né? Então, nesse processo aí, voltando, né, ao Data Security, que é a nossa ferramenta, uma das principais, né, para identificação de dados pessoais. Então, assim, a gente já organizou as gavetas, etiquetou, então a gente, hipoteticamente, sabe o que a gente está armazenando, mas por algum motivo, em algum momento, a gente pode estar colocando outros dados que não é necessário, né? E talvez até fora de uma gaveta incorreta, né? Então, por isso, Data Security, a gente cria essas políticas e passa essas regras, né? Então, a gente define o padrão ali do telefone, do e-mail, do CPF, RG, e baseado também em qualquer palavra. Então, beleza, você quer pegar alguma coisa por sexualidade, doenças, sintomas, causa, você consegue estar identificando, né? Então, a ferramenta vai fazer essa varredura, né? E vai te alertar, fala, ó, dentro da política da LGPD, você, né, violou X vezes essa política e as regras mais violadas são essas. Quem violou foi fulano. Dentro de o arquivo X, tá, ele vai lá e destaca para você exatamente qual que é o dado que encaixa naquele padrão e que possa vir a ser um dado pessoal, sensível, né, e você consegue estar tendo alguma ação. Dentro disso também a gente tem o Event Log Analyzer, né, que é uma ferramenta CIEM de gerenciamento de logs, que também tem esses padrões para a gente estar identificando dados pessoais. Mas o interessante do Data Security é justamente essa flexibilidade que a gente tem de criar essas regras bem específicas, né? Então não é só um nome, um endereço de e-mail, eu consigo exatamente customizar de acordo com o meu negócio. Então, o pessoal aí, às vezes, por algum motivo, precisa coletar essas informações, né, como, mesmo com consentimento, né, sexualidade, o histórico de doença, por algum motivo ele não tem, digamos, uma base legal como o pessoal da saúde, mesmo com o consentimento da pessoa, ele está armazenando, né? Então, uma vez que essa pessoa também pediu um relatório de tudo que a gente armazena, a ferramenta vai conseguir varrer e trazer esses dados de forma muito fácil, né? Então, imagina você lá entre milhares de arquivos,
com a atual situação aí da pandemia, tem pessoal remoto, então, e aí, como que você vai fazer? Você vai acessar cada máquina remotamente? Vai procurar arquivo por arquivo? Então, vem todo aquele processo de rastreabilidade, né, que a gente fala bastante. Então, a gente tem algumas soluções, né? E o interessante do Data Security, além dessa customização, a gente consegue também hoje identificar esses dados em máquinas de usuários finais, não somente em file servers, né? Então, hoje, até mesmo para o Outlook, né, a nível do endpoint, ele consegue estar identificando ali dados pessoais trocados entre os e-mails, em um USB que a gente coloca. Então, tem essas políticas muito bem definidas, né? Então, é o que a gente fala. Se você conseguir fazer essa rastreabilidade, identificar de forma fácil, claro que sim, talvez uma ferramenta não convém, mas a gente sabe que é praticamente impossível, né, de um ser humano comum, carne e osso, fazer um trabalho braçal assim. Não, realmente é impossível. A gente não consegue nem manter o file server minimamente coberto. Quem não tem ali aquela pasta pública lá que tem até música, filme, a galera vai jogando tudo lá dentro. Um dado pessoal ali pode ser algo muito crítico. E assim, a partir do momento que a gente fizer ali uma análise de tudo que a empresa coleta de dados, jogar isso para dentro da ferramenta para você conseguir fazer um scan no teu, para ajudar você a fazer esse inventário inicial, é muito fácil, é muito simples, a solução é muito tranquilinha aí de se usar. E como a Ariel disse, servidor de arquivos, máquina do próprio usuário, é uma ferramenta que vai conseguir te dar bastante visualização dessas informações dos dados num todo. Então, assim, muito simples e muito tranquilo a gente fazer esse inventário, que eu acho que talvez seja uma das partes mais complicadas inicialmente, é descobrir onde estão esses dados, para a gente ver o que a gente vai fazer com isso. Se a gente não tiver solução para ajudar, vai ser muito complicado. Porque pode existir um buraco negro, né? Literalmente, é um negócio que a gente não faz a mínima ideia do que tem lá dentro. A gente Isso sabe lá o que sempre te deveria ter, ajuda, né? Então, nesse inventário aí que a gente pensa que sabe onde está tudo, né? A gente vai lá e faz esse scan. E desde o início do processo ali, ele vai ajudar a gente a entender o que a gente está eu vi um caso armazenando. de um cliente, por exemplo, que a empresa pagou ali em massa testes de Covid e armazenou tudo isso no file server. Tá, tudo bem, só a alta gestão que tinha acesso a esses documentos, mas assim, são dados sensíveis, né? Não são só dados pessoais, mas são dados pessoais sensíveis. Tem a ver com a saúde de quem teve, quem não tem, quem está com Covid, estava tudo armazenado lá. Se há um vazamento disso, né? Então a gente precisa ter, por exemplo, trilhas de rastreabilidade de coisas que também novas que vão surgir, porque não era comum, por exemplo, esse cara ter esse tipo de dado, mas nesse momento surgiu essa demanda e a gente precisa ter esse nível de controle para às vezes coisas bobas do dia a dia que a gente acha que não vai dar nada, digamos assim, que acaba acontecendo o armazenamento desses dados incorretamente, né? É aquela história Exatamente. do brasileiro não levar as coisas muito a sério, né? É meio Infelizmente. cultural. Há alguma diferença na coleta de dados para menores de idade? Sim, porque na questão dos menores de idade, até menor de idade, a depender das informações que você está coletando, você precisa da autorização do responsável legal. E aí você não tem só o dado do menor de idade, você tem uma cadeia de dados, né? E às vezes você dá mãe, do pai, da avô, do padrinho, da madrinha, seja lá quem for, que é o responsável para aquele ato em específico. Legal, pessoal. Então, assim, as perguntas previamente enviadas já foram respondidas. Pessoal que tem no chat, tem mais alguma pergunta que vocês querem fazer? A gente está aqui à disposição aí para ajudar vocês no que for preciso aí. Então, vou fazer o seguinte. Então, enquanto a gente espera se o pessoal aí tem mais alguma pergunta, eu vou fazer o sorteio da caneca. Vamos ver quem vai ser A o parte ganhador. boa da história. Vamos ver. A doutora sabe que é uma caneca bonita, né, doutora? É uma caneca... Sim, eu tenho a minha, as minhas, né? Porque vocês me pregaram uma peça e me mandaram uma outra com um apelido. Mas tendo E caneca, tem tá que tudo bem. participar novamente, porque está saindo uma versão 2.0 aí, hein, doutor? A Ah, gente vai então te convidar. já coloca meu nome aí na lista de participações. A gente vai te convidar. Só um minuto.
que eu tava falando mutado, né? Mas a Maura mandou aqui, tá agradecendo pelo excelente conteúdo nosso, tá? A gente que te agradece, Maura. E a gente aguarda você aí nos próximos encontros. Parece brincadeira, Ah, mas quem ganhou foi a Maura. sério? Viu? Eu juro, O que a gente gente. pensa, a gente atrás, né? Então, Maura, a gente vai estar mandando um e-mail para você. Por incrível que pareça, eu conheci outra Maura além da minha mãe, e não é a minha mãe. Eu não achei que eu ia conhecer outra, mas eu conheci. E a gente vai estar mandando um e-mail para você solicitando o seu endereço, tudo certinho, para a gente te encaminhar, ok? Pessoal, eu acho que é isso. Eu acho que a gente encerrou esse pequeno ciclo de webinário sobre LGPD. Doutor, eu tenho que te avisar que isso não vai acabar por aqui. A gente deva fazer mais alguns webinários aí no decorrer desse ano. Eu acho um assunto muito importante. A gente precisa bater um pouco mais nessa tecla, né? Mas a gente volta aí em algum momento com o webinar sobre LGPD. Mas semana que vem a gente começa uma nova série sobre alguns produtos da Managing que podem auxiliar aí na LGPD também, que é o onboarding do Browser Security na próxima quinta. E na outra a gente vai falar um pouquinho sobre o Firewall Analyzer para a parte de análise do Firewall, que são dois produtos com tudo a ver com LGPD, mas tudo a ver com segurança também. Gente, Então, eu acho que é isso, pessoal. muito obrigada pela oportunidade. Qualquer dúvida, a Ariel colocou aí, tem meu Instagram, eu sempre estou por aí pelas redes sociais, vocês me acham no Instagram, no LinkedIn. Eu brinco que o único lugar que eu não tô é no TikTok, mas assim, eu até salvei meu username lá, mas não me arrisquei a fazer nenhuma dancinha ainda não, porque né, a LGPD não tá Tem que dando fazer a dança, pra gente. tem que inventar a dancinha da LGPD, doutor. Nossa, socorro. Daqui a pouco o povo abre a geladeira, sai eu lá de dentro falando de LGPD pro povo, porque assim, já tá dando conta mais. Assim. O E Instagram da eu sei, doutora é muito bom, hein, gente? Tem que acessar. Muito mais se a além de pessoa LGPD, tem cozinha também. tem dica de cozinha, tem trilha musical, mas muito obrigada, gente, pela oportunidade. Com certeza a gente se encontra novamente para a gente falar de LGPD e precisando, fico à disposição. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Aí, Tchau, pessoal, tchau. até mais.